Olá pessoal, Paty Fagundes por aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre Brasileirão. Temos a última rodada da competição acontecendo nesse dia 1º e dia 2 de dezembro, no final de semana. E aí acaba o Campeonato Brasileiro nesse ano de 2018. Para essa última rodada nós temos jogos importantíssimos e que definem muita coisa ainda dentro da tabela. Embora já se passaram 37 rodadas, muita coisa ficou para a última rodada, para a 38ª rodada do Brasileirão. Principalmente alguns fatores como a decisão da vaga direta na Copa Libertadores entre Grêmio e São Paulo. Ali a gente tem na 4ª e na 5ª posição as duas equipes. Apenas uma delas vai conseguir vaga direta diretamente na fase de grupos da Copa Libertadores. Acredito que o Grêmio consiga, pelo fato de estar hoje na frente já. E o São Paulo tem um jogo muito difícil contra a Chapecoense. E a gente tem também uma briga muito grande na parte de baixo da tabela, que nós temos 5 times disputando 2 vagas na Série B. Então a gente tem aí o Paraná e o Vitória, que já estão rebaixados, e a gente tem ainda o Sport e América Mineiro, que estão com maiores chances de rebaixamento, mas logo em seguida a gente ainda tem a Chapecoense, tem o Vasco correndo um pequeno risco também, e o Fluminense também ainda corre riscos de ser rebaixado. Então é crucial aí essa última rodada. O Sport pega o Santos, que não tem mais muitas pretensões dentro da rodada. Acredito que vença o Santos, que provavelmente vai com um time misto. O América Mineiro tem praticamente confronto direto contra o Fluminense. Vai ser um jogo bem difícil também. Acredito que vai rolar aí talvez gols nesse confronto, porque o América Mineiro precisa vencer e o Fluminense precisa quebrar um jejum de praticamente um mês já sem marcar gols. Então, pelo menos para tentar terminar o ano de uma forma um pouco mais amena aí com o torcedor, principalmente do Fluminense, que está bem chateado, inclusive depois da eliminação da Copa Sul-Americana na semifinal. E a gente tem Ceará e Vasco, que é um jogo que um ponto é suficiente para livrar qualquer possibilidade de rebaixamento para as duas equipes. Então eu imagino que até um empate é um resultado bem interessante para esse confronto aí nessa última rodada. Então, como vocês podem ver, ficou muita coisa aí para a última rodada. Muitos jogos importantes e decisivos, então sem dúvidas a gente vai ter aí uma rodada bem interessante nesse final de semana. E sobre o Brasileirão no geral, sem dúvidas foi uma grande competição. Todos os anos a gente tem o Brasileirão assim com muitas surpresas. Normalmente a gente tem algum time grande que acaba sofrendo. No ano passado, no ano retrasado, na verdade, a gente teve o Internacional que voltou no ano de 2017 para 2018. Esse ano fez uma campanha incrível e muita gente nem esperava uma campanha tão boa do Internacional para essa temporada. Um time grande que deixou a desejar bastante foi o Corinthians, que até poucas rodadas atrás estava ainda brigando na zona de rebaixamento, na parte de baixo, na verdade, da tabela. Então não era esperado essa atuação do Corinthians. O Corinthians sofreu bastante com a perda do elenco e tudo mais. Então foi um ano nada interessante para o Corinthians, e ainda o Corinthians para 2019 pode até ficar sem Copa Sul-Americana, dependendo dos resultados dessa última rodada aí. Então não foi um bom ano para o Corinthians. Fluminense também, na verdade, vem carregando já assim de um tempo atrás. Tem toda a questão extra-campo também, questão de gestão e tudo mais. Então para o Fluminense passa por um momento bem complicado. No mais, a gente teve aí o Palmeiras, que no primeiro turno não fez grande atuação, mas depois, com a chegada do Filipão, tudo mudou e as coisas melhoraram demais pro lado do Palmeiras. O Flamengo acabou perdendo o ímpeto, o São Paulo acabou deixando muito a desejar, mas na verdade assim, eu não esperava tanto do São Paulo para essa temporada. Eu acho que o torcedor acabou meio que se iludindo um pouco pelo fato do São Paulo ter dado aquela arrancada no primeiro turno, e com isso o torcedor esperava muito mais pro segundo turno e acabou se frustrando um pouco aí com esse time aí de São Paulo. E as demais equipes, o Grêmio, eu acredito que ficou dentro do que se esperava. O Grêmio muito diferente do Grêmio de 2017. E os outros times ficou dentro de tudo que era esperado mesmo. O Vasco quase voltou para a segunda divisão mais uma vez. Então o Vasco vive assim um momento
Os últimos anos do Vasco tem sido bem complicado, então a equipe não consegue montar um elenco sólido e também tem toda a questão eleitoral dentro do Vasco também, que acaba afetando muito dentro do clube. Mas, no mais, foi um grande ano, foi muito interessante e vamos esperar em 2019 que, sem dúvidas, a gente vai ter grandes jogos e uma grande competição na Série A novamente. No ano que vem, até mesmo pelas equipes que estão chegando para a Série A agora, para a Série A de 2019, que é um ponto bem interessante a ser pontuado. A gente tem aí 4 equipes que subiram, né? A gente tem o Fortaleza, que líder, né? A gente tem o CSA, tem o Goiás e tem o Avaí, que chegaram aí para Série A de 2019. Dentre esses 4 que subiram, dentre os 4 clubes que subiram para a Série A para 2019, o Avaí é o único que caiu em 2017 e conseguiu retornar em 2018. O CSA está há mais de 30 anos longe da primeira divisão, então foi um marco histórico. E o Fortaleza também surpreendeu demais. Na verdade, o Fortaleza abriu caminhos, inclusive jogadores saíram e foram para fora do país, abriu caminhos para a Europa e tudo mais, porque o Fortaleza começou a ser muito visado pela campanha que fez na Série B. O Rogério Ceni ajustou demais o clube, mexeu desde a parte da nutrição até a parte do elenco em si. Então o Fortaleza fez um trabalho incrível. Colocando o Fortaleza junto com o CSA, as 2 equipes vieram da Série C, o CSA veio lá da Série D. Então, assim, uma ascensão incrível, principalmente do CSA, mas o Fortaleza, claro, a gente não pode deixar de considerar aí esse momento inédito do Fortaleza, que foi muito incrível com esse retorno aí para a Série A. O que a gente pode esperar desses times na Série A de 2019, com certeza não vai ser nada fácil para essas equipes, porque a gente tem uma diferença muito grande de primeira e segunda divisão no Brasil, e isso é muito nítido. Então, normalmente essas equipes, elas sofrem um pouco quando retornam ou quando chegam à primeira divisão. Então, sem dúvidas, vai ser muito complicado para essas equipes que estão voltando, independente do tamanho de cada clube. Essas equipes com certeza vão sofrer um pouco, e eu acredito que o objetivo vai ser para 2019, independente que o Fortaleza tenha feito uma campanha incrível, o CSA tenha feito uma campanha também muito boa. Eu acredito que essas equipes vão brigar para se manter na Série A, e aí depois, nos próximos anos, talvez vai conseguindo dar uma melhorada no elenco e vai fazendo algo diferente. Mas assim, para 2019 eu nem imagino que essas equipes vão lutar por vaga na Libertadores ou quem sabe vaga na Copa Sul-Americana, mas vão ficar ali na parte de baixo da tabela, acredito eu. Bom, nós temos aí os jogos terminando, aí a gente tem a última rodada do Brasileirão acontecendo aí no início de dezembro, a Copa Sul-Americana também está acabando. Mas o que é interessante no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, na verdade, é que a gente tem futebol praticamente o ano todo. Logo, na metade de janeiro, a gente já tem o retorno dessas equipes nos campeonatos estaduais. Então, a partir dos campeonatos estaduais, a gente já tem uma base do que esperar dessas equipes, porque as equipes normalmente passam por reformulações, tem contratações, tem vendas de jogadores. Então, a gente já consegue ter uma noção do que esperar para a temporada de cada equipe dentro dos seus campeonatos estaduais. É muito comum também que algumas equipes utilizem sub-23 ou utilizem times mistos, no caso dos estaduais, mas a gente já tem aí uma noção do que esperar, do que vai ser utilizado, da forma de jogo e tudo mais para o próximo ano. Então, para quem não está feliz, para quem está triste com o término do Brasileirão, aí a rodada 38, não fiquem tristes, porque logo no dia 15, aí mais ou menos na metade de janeiro, a gente já tem aí futebol brasileiro de volta. Nós temos a Copinha bem no início de janeiro, normalmente ela começa dia 2, 3 de janeiro, que é sub-20 também. Dificilmente a gente consegue fazer um acompanhamento de piques, porque é um número absurdo de jogos, mas são duelos bem interessantes para acompanhar e muitas vezes muito rentável pelo fato de que as casas de apostas não têm todo o conhecimento sobre esses jogos e sobre essas equipes. Mas é isso aí, gente. A gente se vê novamente aí, continuamos trabalhando futebol sul-americano e a gente se vê dentro do site Caxemira Bet. Um abraço e até a próxima.